8 em ponto está no ar e o TCC, o trabalho de conclusão de curso, aquele temido trabalho por muitos universitários que estão na reta final dos estudos, é tema de um livro. Às vezes fica difícil pensar em como aproveitar a pesquisa acadêmica na carreira profissional. Por isso que, para ajudar alguns estudantes, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina está lançando um livro. É um guia coaching. Por isso, a gente convidou para participar do 8 em ponto de hoje o doutor em engenharia e professor titular da UFSC, Johnny Silva. Muito bom dia, seja bem-vindo ao 8 em ponto, professor. Bom dia, Paulo. Satisfação aqui estar no seu programa. Espero agregar valor. Professor, o livro se chama Trabalho de Começo de Carreira, um guia coaching para decolar na carreira com seu TCC. É possível já pensar na carreira profissional durante o TCC? É totalmente possível, Paulo. E a proposta do livro, até com o nome que você vê que as iniciais são as mesmas, esse certo trocadilho, é mostrar que isso é possível, mas requer algum planejamento. Então, acho que a gente estava falando antes, o grande diferencial é você planejar bem a tarefa. Como você planeja uma viagem? Essa é a proposta do livro. É preciso também ter uma mudança de atitude, né? Porque como a gente fala, todos que já passaram pela universidade temem o TCC, porque já é um momento bastante tenso. Como que você vai planejar já a carreira tendo esse momento tenso, professor, durante a execução do TCC? Por isso que eu uso algumas técnicas de coaching no livro para mostrar que a mudança de atitude deve ser o primeiro passo. Quando você muda a atitude e sai daquele paradigma que o TCC é um fardo, para o TCC ser uma grande oportunidade, você vislumbra um certo futuro. E a proposta do livro traz tanto técnicas, como também entrevistas com experiências pessoais, como eu estava falando com você. O professor falou do TCC como oportunidade. É aí que pode surgir, quem sabe, um empreendimento, um negócio no futuro, depois da faculdade? Sim, essa uma das possibilidades é você fazer do seu TCC a semente de algo maior. E essa justamente é um dos títulos de capítulos que a gente tem no livro. Aí passa justamente também por outra questão, que é a questão do empreendedorismo. Sim, exatamente. A proposta é a seguinte, você tem uma boa mudança de atitude, você exerce o poder da escolha, porque como a gente estava falando antes, independente da área, você tem que escolher o tema, o orientador, a sub-área, enfim, são várias escolhas. E durante a graduação, Paulo, a gente sabe que grande parte do curso é matérias obrigatórias, então o estudante é meio guiado, assim, não tem muitas liberdades. E nesse momento ele tem que exercer essa escolha. Então a proposta é você exerce essa escolha, você faz um planejamento adequado, mas durante o planejamento você vislumbra alguma coisa muito maior. E o livro traz entrevistas com pessoas dentro e fora do país que fizeram isso. O professor fala muito na questão do planejamento, mas qual que é o segredo para a gente fazer um bom planejamento do TCC e um bom planejamento para que essa ideia do TCC vire justamente um negócio de sucesso, um empreendedorismo, que a carreira consiga decolar depois desse projeto? Olha, Paulo, eu acho que o segredo é que você tem que ter uma metodologia, sabe? Então, a gente aplica aí uma metodologia clássica de planejamento que serve tanto para a carreira como também para negócios, e essa metodologia tem mostrado que ela tem um diferencial. Toda vez que a gente pega uma tarefa muito grande, qual é a tendência que você tem que fazer para atacar aquela tarefa? Dividir em tarefas menores. O grande problema, Paulo, ao meu ver, um dos desafios, é que os estudantes deixam para a última hora pensar no TCC. E aí atropela, é como você querer fazer uma viagem e tentar fazer o planejamento daquela viagem somente na noite anterior. Não dá. Então, não funciona de maneira nenhuma. Nós sabemos que o nosso país, a nossa cultura, não é das mais conhecidas mundialmente sobre planejamento, certo? Então, a proposta é mude essa cultura através da sua atitude. Você muda essa atitude em relação ao TCC, vislumbra que é alguma coisa muito maior, segue um guia. A ideia é que esse livro seja usado tanto por um estudante individualmente, como também seja usado por um professor, para orientar os seus alunos. E tem uma coisa interessante. Quando você vislumbra alguma coisa depois do TCC, que é a ideia, por exemplo, usar o seu TCC como um cartão de visita na sua primeira entrevista de trabalho. Imagina isso. Quer dizer, você faz essa ligação. Você tem um vislumbre do que fazer depois. Muita gente não sabe o que fazer depois e se perde. Isso é completamente possível. Completamente possível. O livro prova isso porque tem entrevistas, né? Tem cases reais. Né? Eu mesmo tive uma oportunidade, aí foi um trabalho de conclusão de curso, no caso de doutorado, que formatou a minha vida. Professor, o livro Trabalho de Começo de Carreira, ele está disponível já na versão online no Amazon.com. Onde que a gente pode encontrar, quem tiver curiosidade? Ele tem uma versão digital e, como eu estava falando para você, nos próximos dias eu estou mandando esse livro para uma editora. Então ele vai ter a sua versão impressa, aí é uma questão de talvez semanas ou meses, ele vai ter a sua versão impressa. Mas por enquanto é a versão digital na Amazon.
mais uma ferramenta aí para, quem sabe, futuros universitários terem sucesso na carreira profissional já durante a faculdade. Sem dúvida. E vislumbrar a oportunidade de um mestrado, Paulo. O Brasil tem espaço para pessoas fazerem mestrado. Quero agradecer então a participação do professor Johnny Silva, doutor em engenharia, autor do livro Trabalho de Começo de Carreira. Muito obrigado pela participação no Noite em Ponto. Sucesso aí na divulgação do livro. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Satisfação.